Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem denso, partindo de um texto chamado A Cruz, Morte e Ressurreição para uma Nova Criação. A ideia é olhar para a cruz não só como história, sabe? Mas como algo vivo, uma experiência de morte e ressurreição para o crente. A fonte usa bastante Romanos, capítulo 6, e outros textos para explicar isso. O que significa, na real, ser crucificado com Cristo e ressuscitar com Ele. É isso que a gente quer entender melhor hoje. Bom, vamos começar a desempacotar isso. Um ponto que o texto já levanta de cara é a diferença entre só saber sobre Deus, Cristo, tipo ter a informação, né, um conhecimento mais intelectual, e o conhecer, que segundo eles realmente muda a pessoa, regenera. Esse conhecer está ligado à experiência lá de Romanos 6, versículos 6 a 8 e o 11 também. Exato. O texto de Romanos diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Esse sabendo aqui já aponta para algo além da simples informação, né? Sim. E essa expressão velho homem é chave aqui. O texto define como a nossa natureza de pecado, aquela que a gente herda. E a ideia apresentada é forte. Essa natureza foi, de fato, crucificada junto com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse Desfeito. feito. Libertar a pessoa, né? É isso. E o que é fascinante aqui é como eles conectam esse velho homem diretamente com Adão. Citam Romanos 5,12. Assim, por um homem entrou o pecado no mundo, Exatamente. e pelo pecado a morte. Então, essa herança de Adão não é só uma tendência para errar. É a morte espiritual mesmo, a separação de Deus que começou lá atrás. E por isso o texto critica duas abordagens que eles acham meio incompletas. Quais seriam? Uma é falar de novo nascimento sem essa morte antes, essa morte com Cristo. A outra é focar só na morte de Jesus, mas isolada, sem incluir a gente nela. Entendi. Quer dizer, a lógica que eles propõem é como nascer de novo sem morrer primeiro pro que era velho. Precisamente. A morte do velho homem, com Cristo, é vista como passo essencial. Não dá para pular essa parte, segundo essa visão. Tá, e aqui é onde fica realmente interessante. Como que essa identificação toda acontece? Como a pessoa se apropria disso? O texto bate na tecla da fé, mas ele faz uma distinção. Não é uma fé tipo, uma esperança, uma expectativa que a gente mesmo produz. Uhum. A fé que une a pessoa a Cristo nessa morte e ressurreição é descrita como um dom de Deus, algo recebido, porque a nossa natureza, por si só, já estaria, digamos, comprometida, incapaz disso. Exato. A fé como um presente divino que possibilita essa união. E a consequência direta disso, ao receber essa fé, seria a justificação. Quando alguém é considerado morto com Cristo, essa pessoa é justificada, declarada justa, né? Sim. E o texto argumenta que isso cobre tudo, inclusive os pecados que a pessoa possa cometer depois dessa regeneração. Estariam cobertos pelo sangue, pelo sacrifício. Então a questão não é que a pessoa vira perfeita, impecável. Não, não é isso. É que a morte de Cristo é vista como tão completa, tão suficiente, que ela justifica quem era injusto. E crer nisso é fundamental na visão deles. Certo. Faz sentido dentro dessa lógica. Se conectarmos isso ao quadro geral, o resultado dessa identificação não é só perdão, é algo mais radical, Mais profundo. bem mais. O texto usa a linguagem lá de 2 Coríntios 5,17. A pessoa se torna nova criatura. Eles até sugerem que talvez nova geração fosse uma tradição mais impactante. Algo gerado por Deus, totalmente novo. Não é um conserto do velho. Uma ruptura, então, não uma reforma. Exatamente. E para explicar isso, eles usam a comparação que Paulo faz em Coríntios 15, versículos 45 a 47. A do primeiro e último Adão. Essa mesma. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, terreno, com vida anímica, mas espiritualmente morto para Deus. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante, celestial. Ele que vivifica o espírito da pessoa que ressuscita com ele. É uma troca de natureza, entende? Não só um ajuste moral. Entendi. É uma mudança de essência, quase. Isso, uma substituição mesmo.
Então, o que tudo isso significa? Resumindo a ideia central do texto. A identificação com Cristo na cruz e na ressurreição não é só acreditar num fato histórico. É uma realidade que transforma agora, que cria uma existência totalmente nova, ser nova criatura ou nova geração. É isso. É exatamente essa a proposta central, uma transformação ontológica, podemos dizer. E isso levanta uma questão importante, né? Essa ênfase toda na fé como um dom de Deus. Algo recebido para que essa identificação radical aconteça. Sim. Como essa perspectiva desafia as ideias mais comuns que a gente vê por aí? Sobre, esforço pessoal na vida espiritual, sabe? Acumular méritos. Desafia bastante, parece. Porque tira o foco da capacidade humana e coloca tudo na ação de Deus e na resposta de fé que Ele mesmo dá. Pois é, a fonte parece apontar para algo que não depende do nosso desempenho, mas de receber o que foi feito por Cristo. É uma mudança de paradigma. E eles concluem de forma bem direta, né? Usando aquelas expressões conhecidas. Quais? Sola fide, sola gratia. Somente a fé, somente a graça. Deixando claro onde está a ênfase de tudo isso.